In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amém. Muito bem, hoje vamos dar mais um passo em nossas meditações sobre a ressurreição de Cristo. Estamos fazendo juntos uma leitura da pesquisa sobre o lençol de Turim, publicada pelas edições Loyola, e, além da ciência, utilizando o apoio do catecismo e das catequeses de Santo Tomás, como outros escritos e a própria Sagrada Escritura. Lembrando, eu decidi colocar um ênfase muito maior na ciência para que não se deixe dúvidas sobre a interpretação da ressurreição. Repito, muitas pessoas colocam em xeque a ressurreição. Não são poucas. Se diz que é uma corrente de interpretação, se diz que é uma visão teológica, mas nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, de ciência. Se você quiser acompanhar do começo essas reflexões, eu sugiro que você vá para a primeira ou a segunda meditação, né, que foi a anterior a essa, porque lá nós tratamos sobre que pesquisa é essa, né, desses 40 cientistas que foram analisar o lençol, e entre eles apenas 4 eram católicos, tá bom? Então foi uma análise mundial, não foi uma coisa em favor do catolicismo, foi em favor da humanidade, tá bom? E o que é que nós vimos até agora? Bom, entendemos que o lençol, que é uma mortalha, né, existe, ele tem a imagem de uma pessoa crucificada, ok? Não é pintura. A imagem é tridimensional e emite radiação. Aquela imagem apareceu ali devido a uma explosão de algo que nós estamos construindo e chegando aos poucos à ressurreição de Cristo. Na aula passada, na meditação anterior, nós vimos que Cristo, com seu corpo glorioso, podia passar a matéria, né? Podia passar. E filmes também mostram o momento da ressurreição com um grande estrondo, que a pedra sai, os guardas correm, uma luz imensa. Tudo isso aponta para a evidência que estamos querendo buscar. Hoje nós vamos ver aqui no Catecismo Romano, promulgado pelo Sacrosanto Concílio de Trento, o 5º artigo do Credo, onde fala a respeito da ressurreição. Se diz assim: isso aqui, se você é católico, é matéria de fé. Se você discordar disso, está entrando em heresia formal. No terceiro dia, depois da morte, que era um domingo, pela madrugada, sua alma se uniu novamente ao corpo. Deste modo, aquele que por 3 dias estivera morto, tornou à vida, que com a morte havia deixado, e ressuscitou. Aqui está o dogma da ressurreição. Cristo ressuscitou. Tá bom? Em seguida, não devemos tomar o termo ressurreição só no sentido de que Cristo ressuscitou dos mortos, como muitos outros, mas que ressurgiu por sua própria virtude e poder. Esta maneira de ressurgir, só a ele podia competir, pois que não está nas leis da natureza, nem homem algum teve jamais o poder de passar da morte à vida por própria virtude e suficiência. O catecismo diz
que o Cristo ressuscitou por essa virtude divina, para você entender que as outras ressurreições que nós temos, como a de Lázaro e outras pessoas que Jesus ressuscitou, elas foram ressurreições que aquelas pessoas morreram novamente. Ou seja, ali elas foram mais reanimadas do que ressuscitadas. E o catecismo coloca isso também. Ele diz assim: se falarmos, porém, de ressurreição no sentido de regresso à vida, mas ao qual se liga a necessidade de morrer segunda vez, muitos outros houve que antes de Cristo foram ressuscitados dos mortos. Todos, porém, tornaram a viver sob a única condição de morrerem novamente. Lázaro morreu de novo, certo? Então, nós devemos entender ressurreição como ressurreição perfeita, pela qual despertamos para uma vida imortal, ficando cabalmente abolida toda necessidade de morrer. E esse gênero de ressurreição, o primeiro foi o de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Aqui nós colocamos, né, já a base sólida do que entendemos por ressurreição. Ok? E eu disse que Cristo foi ressuscitado pela sua virtude divina. E o catecismo não deixa esse detalhe passar, porque na Escritura você vai perceber que em alguns lugares, como nos Atos dos Apóstolos, diz que o Pai é que ressuscitou o Filho. Então, como é que nós podemos entender isso, de que o Pai ressuscitou o Filho, mas aqui o catecismo diz que o Filho que se ressuscitou, porque ele era Deus, ele podia fazer isso. O próprio catecismo também ele é minucioso nesses detalhes. Diz assim, ó: se lemos às vezes nas Sagradas Escrituras que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, e nós podemos ver isso nos Atos dos Apóstolos e na carta aos Romanos, estas passagens devem aplicar-se a Cristo em sua natureza humana, tá certo? É humanamente. Analogamente, devem aplicar-se, por sua vez, a Cristo em sua natureza divina as passagens que dizem ter ressuscitado por sua própria virtude. Ou seja, é um problema aqui de interpretação, tá certo? Ele é o primogênito dentre os mortos. Isso a Escritura fala em Colossenses, tá bom? E nós temos que entender nesse sentido quando falamos que o Pai é que ressuscitou o Filho. E quando dizemos que foi o Cristo que ressuscitou por sua virtude, por seu poder. Tá certo? Porque nós sabemos que Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Tá certo? Isso aqui é a base, tá bom? Isso aqui é a base da doutrina da ressurreição. E hoje eu estou falando isso porque o nosso tema em si vai ser o corpo de Jesus. Ok? Então estamos caminhando para ver que Jesus, com a sua ressurreição, adquiriu o seu corpo glorioso. Tá? Isso são preliminares. Eu estou fazendo aqui com vocês um caminho de dizer logo a doutrina, para que depois nós possamos entrar no corpo de Jesus. Tá? Então, bom, por que Jesus ficou até o terceiro dia dentro do túmulo? Isso o catecismo também explica. Para dar prova da sua divindade, não quis retardar a ressurreição até o fim do mundo. De outro lado, para crermos que era homem de verdade e que realmente tinha morrido, não ressuscitou logo depois da morte, mas esperou até o terceiro dia. Este intervalo lhe pareceu suficiente para demonstrar a realidade de sua morte. Então, ele ficou 3 dias no túmulo para dar prova dessas duas coisas, de que ele realmente tinha morrido, certo? E para nós crermos que ele era homem de verdade, não é? E para dar prova da sua divindade. Ou seja, por isso que ele não demorou mais. Porque Jesus não ficou, sei lá, uma semana ou até o fim do mundo esperando para ressuscitar. Isso é para dar prova de que ele era Deus. E ainda demorou 3 dias para mostrar que também era homem e nos dá a garantia de que Jesus estava morto. Estava ali. Tá? O ponto de nossa fé, como diz Santo Agostinho,
é a ressurreição de Cristo. Santo Agostinho, ele fala que muito crermos que Cristo morreu, também os pagãos, os judeus e todos os maus o acreditam. Todos creem que morreu. A fé característica dos cristãos é a ressurreição de Cristo. O que muito importa é crermos que ressuscitou. Certo? Então, todo mundo sabe que Cristo morreu de verdade. Os judeus acreditam, os pagãos, todos, certo? Mas o que nos dá a nossa fé, o motivo da nossa fé, é a crença na ressurreição, que nem sempre as pessoas acreditam nisso. Mas que morreu, pelo menos todo mundo acredita. Tá bom? Bom, isso aí é sobre a ressurreição de Cristo. O catecismo faz um caminho falando do quinto artigo, vai entrando sobre os nossos corpos, o modelo da própria ressurreição, tá bom? Mas essa primeira parte da meditação, eu queria colocar isso para vocês, o dogma da ressurreição, e explicando esses detalhes, essas coisas sobre a ressurreição. Por quê? Porque agora nós vamos entrar no capítulo 6 sobre a incrível beleza do homem do sudário. Tem gente que, movido por uma ideologia, escutem bem, tá bom? Para não gerar polêmica. Tem gente que, movido por uma ideologia, gosta de afirmar que Jesus era uma pessoa feia, uma pessoa toda descabelada, desfigurado. Muita gente defende um Jesus negro por questões históricas, não é? Tudo bem, o que temos que separar aqui é o seguinte, tá? Por que esse posicionamento é perigoso? Porque isso está atrelado à ideologia, não é? Aqui os brancos oprimem os negros, a raça europeia, que é a raça dominante, que escraviza, que impõe sua fé. Isso está ligado a isso, a essa ideologia. Não é simplesmente uma maneira de defender, Jesus era negro, certo? E daí, o que é que isso muda pra gente? Se ele era negro, eu deixava de ser. Né? Se era feio, eu deixava de ser feio. Entende? Esse pessoal gosta de usar disso como um cavalo de batalha para estar nutrindo uma ideologia. Não é o problema da pesquisa histórica. É igual quando nós falamos de uma igreja a favor dos pobres. O problema nunca foi os pobres para a igreja. Não é esse o problema. O problema é porque por trás disso está uma ideologia, está um movimento. Consegue compreender? Então, muito cuidado aqui quando se aparecem essas coisas. Tem gente que prega contra aquela imagem de Jesus no Sagrado Coração, que ele está branco, com os cabelos cacheados, loiros, né, que diz, esse não é o nosso verdadeiro Jesus, o verdadeiro Jesus não era assim. Bom, primeiro, você que é ignorante tem que saber que a imagem do Sagrado Coração ela é representada como Jesus apareceu no Sagrado Coração. É igual Nossa Senhora. Se Nossa Senhora em Akita apareceu daquela raça, daquela forma, é a aparição, se retrata a aparição. Entende? Da mesma forma Jesus. Se Jesus apareceu branco e daquele jeito, é a aparição que nós estamos falando. Consegue compreender? Por que eu digo isso? Veja, o capítulo 6 diz que o homem do sudário, que ainda não dissemos que é Jesus, só estamos construindo o pensamento, diz que o homem do sudário era um jovem belíssimo. A Escritura não diz, né, que Jesus era
o mais belo dos filhos dos homens? Veja só a descrição do homem do sudário. Um jovem belíssimo, com a imponente altura de 1,8 metro e 80 quilos, com físico bem proporcional, braços e pernas robustos, músculos do corpo desenvolvidos e definidos e sem gordura localizada. Se estivesse no Brasil, calçaria 41. A simetria de seu rosto é perfeita. Os traços faciais são bem delineados e agradáveis. A forma da boca mostra que tinha dentes perfeitos. Testa altiva, sem rugas, olhos grandes, nariz semita, rosto longo e afilado. Tudo em perfeita harmonia de formas e medidas. Seus cabelos são longos e macios, ligeiramente ondulados, divididos ao meio e trançados nas costas, formando um rabicho mais comprido. Esse penteado era muito comum entre os homens judeus do século I e mostra cuidado com os cabelos. A pequena trança servia para que os fios não se embaraçassem com o vento. Usava também barba espessa, o que o caracteriza fortemente como um judeu. Nos dedos, um detalhe interessante. Suas unhas estavam bem tratadas, curtas e limpas. Sem dúvida nenhuma, o homem do sudário era fino, distinto, nada de desleixos, além de que o asseio, a purificação, era muito estimado pelos judeus. Veja a anatomia do corpo do sudário. E olhe que nós estamos falando aí do Jesus, não é? Que foi na sua vida comum. Porque, claro, nós sabemos que o corpo glorioso, ele é um corpo belo, ele é um corpo diferente do que o corpo carnal. Entende? Ele é diferente. E isso concorda com o catecismo? Concorda, né? Concorda. Tem uma passagem aqui que eu não sei se eu vou encontrar de cabeça. Que é onde fala que Jesus, ele tinha um corpo muito belo por causa que o pecado é o que faz com que a nossa carne fique deformada. Então, tem uma parte no catecismo que diz isso, que a carne de Jesus, ela sentia mais por causa que o seu corpo era muito delicado. Tá certo? Se eu não achar aqui, eu vou ficar devendo essa passagem. Aqui, achei. Tá bom? Tá no quarto artigo. Olha só o que o Catecismo Romano diz. O que fazia crescer ainda o ardor das penas era a própria compleição do corpo de Jesus Cristo. Formado pela virtude do Espírito Santo, era muito mais perfeito e delicado do que o pode ser jamais o organismo dos outros homens. Tinha, portanto, maior sensibilidade, sofria mais vivamente todas as grandes torturas. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo era diferente por ser mais delicado, mais sensível do que o corpo dos demais homens, tá? Então tudo indica que o corpo de Jesus era um corpo muito belo, tanto pela Sagrada Escritura, claro, que ficou desfigurado com a crucifixão, a paixão, a flagelação, isso nós não temos dúvidas, mas a pesquisa do sudário mostra que mesmo aquele corpo todo desfigurado era de uma beleza
muito significativo, tá bom? E imagine depois da ressurreição o Cristo com seu corpo glorioso, como não ficou belo, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá certo? E na próxima aula, na próxima meditação, nós vamos tratar dos corpos gloriosos, que também não deu para falar aqui nessa meditação, para nós não nos estendermos tanto, e outros assuntos sobre a ressurreição de Cristo. Salve Maria, salve José, e que viva Cristo Rei.